Jonathan, obrigado por estar aqui com a gente, Prazer. né, na eBrain, hoje no evento do GR Loteamentos. Eu acho que é interessante você se apresentar a Platô, e a atuação de você, historiar um pouco a empresa para a gente apresentar a Platô para o pessoal Claro. que está ouvindo aí. Eu sou advogado de formação, Jonathan De Santi Ramos, sou advogado de formação, mas venho de uma família de construção, né? Então, meu avô já fazia loteamento, depois disso meu pai migrou para o segmento de construção civil também, mas para outras empresas, então a gente chegou a desenvolver grandes obras de infraestrutura no Brasil, no estado de São Paulo, e depois fazendo sempre loteamentos, mas em parceria. Então fizemos loteamentos para a Construtora São José, para Alphaville, para Tamboré, etc. Gênesis. Mas desde então sempre houve o interesse da família em voltar para o segmento do loteamento. Então, quando eu voltei do mestrado que eu fiz na Europa, assumi a construtora e então inauguramos nos últimos 7 anos, os loteamentos próprios. Nós já fizemos e entregamos um loteamento industrial no Vale do Paraíba e da mesma marca, do Silo, do Complexo Industrial e Logístico, tem mais outros 3 em andamento, um no estado de Santa Catarina e outros 2 no estado de São Paulo, em Itupeva e Arujá, além de outros em estudo também. Esses são os que estão para ser lançados. E depois a Platô atua com mais foco na área residencial dentro do segmento do médio alto padrão, com loteamentos em Atibaia, Lorena, Campinas. Sempre no estado de São Paulo. Sempre no estado de São Paulo. Como que você vê o estado de São Paulo? É o maior estado, enfim, o maior mercado de loteamento do Brasil, né, de longe. A gente atua com os dados junto a ela e entende isso lá. Como que você vê a demanda do estado de São Paulo? Você acredita que está saturada, tem boas oportunidades? Faz sentido já ir para cidades menores, né? A gente começa a ver lançamentos em cidades menores performando bem. Como que você tem essa estratégia geográfica dentro do estado de São Paulo? Olha, o fato do estado de São Paulo ser o maior traz prós e contras, né? Obviamente. E acho que a vantagem é a demanda, né? Sempre é um estado que cresce, a gente acompanha de perto a evolução do IBGE, né? Então a gente sabe que o Brasil tem muito casamento, muita união, a produção familiar é grande. O lado contra disso é que isso também atrai a concorrência. Então, nós temos que brigar com outras loteadoras, outras incorporadoras e entender melhor um pouquinho não só a necessidade do consumidor final, mas também o que os nossos concorrentes têm feito. Mas isso tudo é saudável, né? Que obriga as loteadoras aqui, especialmente no estado de São Paulo, a se reinventarem, o que a gente tem feito. Então, dentro da Platô, nós montamos um departamento de pesquisa e desenvolvimento, que é feito através do pessoal tanto do ramo da estatística quanto do ramo da publicidade. Bacana. Para se juntarem e estudarem não só o movimento, o comportamento, né, de consumo das pessoas, mas também a vocação de cada terreno. Porque lá dentro a gente usa muito a máxima de mercado que o mercado é soberano. A gente não pode construir para a gente mesmo. Sim. Então, se você identifica um terreno, põe o coração ali, sabe que eu vou fazer algo do que eu gostaria de morar, ou para um funcionário que gostaria de morar, a gente pode errar e errar feio na definição do produto e na precificação. Então, esse departamento de P&D tem nos ajudado a não só entender a realidade do local, da micro-região, mas também a vocação específica daquele terreno. Né? No foco residencial, nesse sentido. No foco residencial, isso. E a Platô, por ser uma loteadora pequena, até nova, relativamente comparada com a nossa concorrência, isso nos obriga sempre a buscar menor, ou pelo menos nos incentivou, né? Não nos obrigou, mas nos incentivou a buscar terrenos menores para a gente voar inicialmente abaixo do radar. Então, enquanto a gente se solidifica no mercado, cria um caixa forte, estruturado para poder enfrentar a concorrência. Pulveriza o risco também. Pulveriza o risco, a gente faz sempre loteamentos pequenos, entre 40 e 80 lotes, voltado para o médio alto padrão, para que a gente tenha... São terrenos que geralmente não atraem a atenção das grandes loteadoras, porque são terrenos pequenos, mas em micro-regiões, às vezes localização muito central dentro do município, e que não só nos ajuda a ter uma velocidade de venda maior, mas como também um preço no metro quadrado maior. Legal. E como que você vê o cenário de aprovação, né? A gente está num estado em São Paulo que se existe um GRAPOAB, que se comparado a outros estados é algo muito positivo, mas mesmo assim um empreendedor aqui em São Paulo, a gente viu agora há pouco os resultados das pesquisas mostrando esse ciclo, quanto isso impacta. Ou esses volumes de lote também são estratégias, né? Esses condomínios menores que você pensa, também é estratégia para poder ter um ciclo mais curto de aprovação. Faz sentido, Guilherme. O loteamento, por ser menor, ele geralmente acaba tendo menos exigências, é mais fácil de se adequar à legislação, atrai menos os olhares curiosos, não só dos políticos, mas como de outros, então a gente chama menos atenção. Então isso acelera realmente na aprovação.
Mas, de fato, o tempo de aprovação incomoda a gente. Até nessa pesquisa que a gente respondeu, acho que foi um dos principais itens, porque tem pequenos projetos. Exemplo, em Tremembé, no interior de São Paulo, nós fizemos um projeto de alto padrão no centro da cidade, mas eram só 22 lotes. Foi o nosso menor loteamento. Com 4 anos para aprovar. Então, quer dizer, se a gente dilui o custo da aquisição do terreno, que nesse caso foi carregado, e o tempo de aprovação, esse loteamento já é um prejuízo. Sim, um VGV não tão não fica alto, atrativo, né? Já não é interessante. Então, ele faz a gente fugir de terrenos assim tão pequenos e acabar migrando para a incorporação, né? Ou incentivar que terrenos assim tão pequenos sejam destinados à incorporação. Sim. O que nem sempre é interessante para o município, porque traz um adensamento e etc. Sim, sim. Agora, além do tempo da aprovação, a gente enfrenta uma das nossas reclamações principais tem sido o desconhecimento dos técnicos até, de quem trabalha nesse departamento, não só em prefeitura, mas os técnicos de meio ambiente, técnicos de outros órgãos municipais. Baixa qualificação. Baixa qualificação, desconhecem a legislação federal, desconhecem legislações estaduais a respeito do meio ambiente e acabam trazendo imposições, às vezes, completamente sem sentido. Então, o trâmite de indas e vindas, se fosse só o GraProAB, a gente estava super feliz, né? O GraProAB é uma bênção, né? Mas, tirando isso, os departamentos municipais trazem um travamento assim, no fluxo, né? Por conta de falta de comunicação e de qualificação. Tá. Você me disse que tem atuado em lotes já de médio e alto padrão, né? Como que você vê aí, a gente está falando tanto em tendência, redução do número de famílias, essa diminuição de volume de habitantes por domicílio, quanto isso está impactando também, na incorporação isso é mais evidente, né? Mas no desenvolvimento urbano, isso vocês têm pensado, algumas prefeituras têm repensado o tamanho de lote mínimo justamente para isso, né? Então, como que você vê esse movimento no desenvolvimento urbano? A gente sempre foi muito contra o lote ser mínimo do mínimo, né? O mínimo constitucional de 125 metros, de 5 por 25, porque isso veio de uma realidade, quando a legislação foi promulgada, de uma realidade em que era difícil ter um carro só. Hoje as pessoas têm 2, e talvez um carro e uma moto, e futuramente talvez a gente volte para uma situação em que as pessoas não tenham mais ou não necessitem do carro. Mas a Platô tem insistido muito em lotes de tamanho mais digno, né? 175, 200 metros quadrados. Então esse para a gente é o tamanho do lote popular, como por exemplo o que a gente vai lançar em Atibaia final do ano que vem. São lotes de 175 metros quadrados em que a gente considera esse para nós o mínimo, um padrão digno de construção do popular. Mas isso obviamente impacta no preço. Então a gente teve que abrir, para poder atender a necessidade, a dignidade da moradia, do nosso ponto de vista, a gente teve que abrir mão de lucro, porque se o lote pudesse ser de 125 ou menos, você ganharia no metro quadrado. Ganharia no metro quadrado, mas uma vez que a gente quer fornecer para o cliente ao mesmo preço de 1 por 125 metros quadrados, 140, oferecer um lote maior... Você assume penalizar a tua margem. A gente tem que penalizar. Então a gente aceita penalizar a margem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então a Platô tem feito muito isso nos projetos, não raro a gente mata ali meia dúzia de lotes, 8 lotes em determinados locais para transformar numa praça pública, para transformar em equipamentos comunitários, de lazer, porque a gente prioriza demais a dignidade. Mas é óbvio que num movimento em que as pessoas precisam de unidades cada vez menores, o que a gente tem feito é fazer então projetos menores. Ao invés de 800 lotes, trazer isso para uma realidade de 300 lotes no máximo. Isso já está evidente no mercado. Está evidente. Então a gente tira um pouquinho o pé dessa questão de número de unidades do lançamento, prioriza lançamentos menores. Mais bem localizados? Mais bem localizados, exatamente, com um preço mais competitivo e uma qualidade melhor. Então, em última razão, a gente tem que abrir mão de lucro para proporcionar e atender a necessidade do mercado hoje, que quer cada vez unidades menores e preço também. E áreas de lazer até mais compactas e úteis, né? E úteis, exatamente. Às vezes a gente pensa em número de áreas de lazer, mas elas não são úteis. Então, e às vezes são itens não só de lazer, mas também de utilidade pública, que antigamente os loteamentos não pensavam muito nisso. Então, eram só simplesmente o arruamento, a área verde e os lotes, né? Escava a rua. E a gente tem identificado nas entrevistas que a gente faz com a imobiliária quais são as necessidades reais das pessoas que moram ali, porque o corretor acaba sendo aquele da ponta que ouve essa informação. Então, às vezes eles nos dão informações como, por exemplo, olha, as pessoas reclamam que não tem onde estacionar o carro. Então, apesar das avenidas serem aí municipais em torno de 8, 9 metros, mas colocando os carros na rua estacionados dos dois lados, gera um problema de estacionamento, gera um problema para as crianças brincarem na rua, de tráfego. Então, cada vez mais, a gente tem buscado soluções assim para os bairros. Então, buscar bolsões de estacionamento, buscar bolsões de coleta de lixo, centralizar, ao invés de colocar na periferia desse bairro, desse loteamento, área de lazer, trazer isso para áreas mais internas, mais próximas para o controle das mães, por exemplo.
Então, hoje o loteador tem que ficar muito atento à demanda, à exigência do consumidor final e trazer isso para o projeto. Entender o comportamento, né, de forma qualitativa nesse sentido. Qualitativa, exatamente. Saber ouvir. Né? Jonathan, para acabar aqui, o que é a perspectiva da Plateau e como você enxerga 2020, né? A Plateau inserida dentro do contexto brasileiro, de uma perspectiva mais otimista, né? Como que você está vendo, quais são as ambições para 2020 em termos de lançamento, etc. Olha, nós somos otimistas, se não fosse, acho que a gente não estaria no ramo de empreendimento no Brasil, né? Então o empreendedor é otimista por natureza, mas é um otimismo conservador, né? A gente tem nossas preocupações aí com o cenário de mudança, uma mudança do cenário político muito abrupta. Então, ainda é um pouco imaturo, é um pouco cedo para a gente apostar numa estabilidade do governo, mas apesar de sermos otimistas, temos aí 2 ou 3 lançamentos para acontecer no próximo ano, de 2020. Um deles que estava programado para esse ano foi postergado para o ano que vem, inclusive. Então, há um otimismo, sim, em relação ao cenário econômico. Mas a política influencia um pouco e deixa o consumidor receoso. Ainda mais trabalhando com médio e alto padrão, são pessoas que preferem, às vezes, deixar o dinheiro aplicado. Já mora bem? Já mora bem e ele vai para o investimento, no loteamento, assim, se ele tiver muito conforto, muita certeza de que esse cenário econômico se posterga. Ele é mais sensível à conjuntura econômica e política. Exatamente. Né? Por isso a gente presta mais atenção na conjuntura econômica, trabalhando com o segmento de alto padrão, do que quando a gente vai fazer com o popular. Né? Legal. Jonathan, obrigado pelo bate-papo, foi muito bom aí elucidar os planos da Plateau para a gente. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu.